Nós vamos conversar agora sobre um tema que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso profissional: o storytelling. Não negligencie esse tema, ok? Isso pode fazer uma diferença imensa no seu dia a dia profissional. Daqui a pouquinho vamos fazer um exercício juntos para praticar storytelling. De fato, storytelling é um dos segredos por trás do sucesso dos cursos da DSA. As pessoas, em geral, adoram os nossos treinamentos. Isso tem uma razão, porque nós usamos bastante o storytelling. O que isso quer dizer? Nós não jogamos o conteúdo na tela para você. Nós trazemos a história, nós trazemos a sequência, nós fazemos você acompanhar uma linha de raciocínio até que você entenda e aprenda aquele conteúdo. Isso é o que faz a diferença nos treinamentos da DSA. Sempre investimos neste ponto. Nós aplicamos na prática o storytelling. Eu poderia perfeitamente, em cada aula, jogar o conteúdo na tela. Está aqui o conteúdo, isso é Python, isso aqui você utiliza para tratar valores ausentes, isso aqui é programação, machine learning. Mas não é assim que funciona. Na prática, você precisa estar envolvido com aquele conteúdo. E o storytelling traz uma série de técnicas que nos ajudam nesse processo. Vejamos então o que é storytelling para tomadores de decisão e já faremos o exercício juntos. Storytelling é o processo de usar fatos e narrativas para comunicar algo a seu público. Algumas histórias são factuais e outras são embelezadas ou improvisadas para melhor explicar a mensagem central. Você tem que aprender a contar história. Contar história não significa inventar ou mentir. Isso é bem diferente, ok? Contar história significa o seguinte: você tem uma situação, você coloca aquela situação em contexto para facilitar a compreensão da sua audiência. Isso é muito diferente do que você jogar um conteúdo na tela, em um gráfico e assim por diante. Ou seja, se você conseguir desenvolver essa habilidade, que, diga-se de passagem, é bem difícil, leva tempo para você desenvolver capacidade de storytelling, você vai conseguir mudar completamente seu nível profissional. Ao invés de ser apenas um bom profissional técnico, você será, na verdade, um grande comunicador. E isso faz a diferença no dia a dia de praticamente qualquer profissão, porque nós nos comunicamos o tempo inteiro. Contar histórias é uma forma de arte tão antiga quanto o tempo e tem um lugar em todas as culturas e sociedades. Por quê? Porque as histórias são uma linguagem universal que todos, independentemente do dialeto, cidade natal ou herança, podem entender. As histórias estimulam a imaginação e a paixão e criam um senso de comunidade entre ouvintes e contadores das histórias. Veja que eu estou neste exato momento fazendo storytelling para explicar para você o que é storytelling. Eu não poderia só colocar uma definição na tela e acabar o vídeo em menos de um minuto? Sim, mas aí o que você aprenderia? O que você levaria de valor do treinamento? Absolutamente nada. Você ficar se perguntando o que eu vim fazer aqui. Não. Para que você possa entender o conteúdo, fixar e lembrar disso pro resto da sua vida, eu estou aqui trazendo o conceito, a definição, no formato de história. Como, aliás, eu faço em praticamente todos os cursos que eu ministro aqui na DSA. Contar uma história é como pintar um quadro com palavras. Embora todos possam contar uma história, algumas pessoas aprimoram suas habilidades de contar histórias e se tornam contadoras de histórias em nome de sua organização, marca ou empresa. Você já deve ter ouvido falar dessas pessoas. Normalmente nos referimos a elas como profissionais de marketing, redatores de conteúdo ou profissionais de relações públicas. São aqueles responsáveis por contar a história da marca, do produto, serviço e que normalmente estão próximos da audiência daquela empresa, do público e assim por diante. Eu tive, talvez, o benefício, ou vantagem, ou sorte, alguns podem chamar inclusive, de durante a minha carreira profissional sempre trabalhar muito próximo das áreas de negócio. Desde praticamente o início da minha carreira, lá com 17, 18 anos de idade, eu tive a chance de sempre trabalhar com gestores, com pessoas das áreas de negócio, com pessoas que me ensinaram a comunicar de forma efetiva. É claro que eu tomei muitos puxões de orelha, eu tive fracassos ao longo da minha carreira, eu tive pessoas que me deram feedback positivo e eu fui aprendendo e, aliás, ainda estou aprendendo todos os dias como me comunicar de maneira cada vez mais efetiva. Portanto, isso é uma habilidade
que todos podem desenvolver e que provavelmente o farão ao longo de toda a vida. Para isso é preciso se comunicar, desenvolver a habilidade de contar história. Pois bem, vamos praticar então essa habilidade juntos? Estou aqui entregando um gráfico para você. Esse gráfico ele tem o título na parte de cima, tem a descrição do que eu tenho no eixo X e a descrição do eixo Y. Pois bem, você agora vai apresentar esse gráfico ao tomador de decisão da sua empresa ou do seu cliente. Faça o exercício aí, você no seu computador, no ambiente onde você estiver agora. Fique à vontade para descrever num pedaço de papel ou mesmo no computador como você apresentaria esse gráfico a um tomador de decisão. Simples assim. Como você faria isso agora com base no conhecimento que você tem agora? Imagine diante de um cliente que pode fechar um contrato de 8 milhões de reais. E a apresentação desse gráfico pode ser decisivo para fechar ou não esse contrato. Aliás, eu já estive exatamente nessa posição alguns anos atrás da minha vida. Eu preciso mostrar esse gráfico, explicá-lo para a audiência, de modo a ajudar no fechamento de um grande projeto da minha empresa. Como você faria? Pratique aí e já já eu mostro para você o que eu faria no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.